dos sonhos dos prisioneiros. Compreende-se perfeitamente que, naquela situação psicológica sem saída e sob a pressão da necessidade de se concentrar na preservação imediata da vida, toda a vida psíquica parece baixar a um nível primitivo. Por isso, colegas de orientação psicanalítica e entre os companheiros costumavam falar de uma regressão da pessoa no campo de concentração, de um retraimento a uma forma mais primitiva da vida psíquica. Essa primitividade dos desejos e anseios revela-se nos sonhos típicos dos reclusos. Qual é o sonho mais frequente da pessoa internada em um campo? Ela sonha com pão, com tortas, cigarros e com uma banheira cheia de água quente. A não satisfação das respectivas necessidades mais primitivas faz com que ela experimente a satisfação das mesmas em sonhos primitivos de realização de desejos. Outra coisa é o efeito desse sonho sempre que sonha. No momento em que desperta para a realidade do campo de concentração e sente o terrível contraste entre a ilusão do sonho e a realidade do campo. Jamais vou esquecer certa noite em que fui acordado pelo companheiro que dormia ao meu lado, a gemer e revolver-se, evidentemente sob o efeito de algum pesadelo horrível. Quero observar de antemão que pessoalmente sempre tive pena de pessoas torturadas por angustiosos pesadelos ou fantasias noturnas. Por isso, eu já estava prestes a acordar o pobre companheiro atormentado pelo seu pesadelo. Neste instante, assustei-me do meu propósito e retirei a minha mão que já ia despertar o companheiro do sonho, pois naquele momento me conscientizei com muita nitidez de que nem mesmo o sonho mais terrível poderia ser tão ruim como a realidade que nos cercava ali no campo. E eu estava prestes a chamar alguém de volta para a experiência desperta e consciente dessa realidade terrível. A fome. Face ao estado de extrema subnutrição em que se encontravam os prisioneiros, é compreensível que entre os instintos primitivos que representam a regressão da vida psicológica no campo, o instinto de alimentação ocupasse o lugar principal. Observemos os prisioneiros de modo geral quando estão juntos no lugar de trabalho, num momento em que não estão sendo rigorosamente vigiados. A primeira coisa de que começam a falar é a comida. Imediatamente alguém começará por perguntar ao colega que trabalha ao seu lado qual o seu prato favorito. Começam a trocar receitas e compor menus para o dia em que pretendem convidar-se mutuamente para um reencontro, futuramente, depois de libertos e de volta para casa. Esse assunto fascina-os tanto que não conseguem largá-lo antes de convencionado sinal de aviso, geralmente dissimulado pela menção de um número, por exemplo, alertando os que estão na vala da chegada do guarda. Eu, pessoalmente, sempre tive minhas reservas com relação a essa conversa constante, quase obsessiva por comida. No campo, costumava chamá-la de onanismo estomacal. Não se deve provocar o organismo com essas imagens de iguarias muito intensas e carregadas de sentimento quando ele já conseguiu, em termos, adaptar-se de alguma maneira às reduzidíssimas rações e quantidade de calorias que recebíamos. O alívio psíquico é produzido por ilusões que certamente podem ser perigosas na fase fisiológica. Nos últimos tempos, a alimentação diária consistia numa sopa bastante aguada, distribuída uma vez durante o dia, e na minúscula ração de pão já mencionada. Além disso, havia o assim chamado extra, que podia ser 20 gramas de margarina, ou uma rodela de linguiça de muita má qualidade, ou então um pedacinho de queijo, mel artificial ou uma colher de geleia, alternando-a a cada dia. Em termos de caloria, era absolutamente insuficiente essa alimentação, ainda mais considerando o pesado trabalho físico, a exposição a temperaturas abaixo de zero com agasalho extremamente precário. Pior ainda era a situação dos doentes que estavam sendo poupados, que podiam ficar deitados na barraca e não precisavam deixar o campo para esse trabalho externo. Uma vez consumidos os últimos vestígios de gordura no tecido subcutâneo, ficávamos parecendo esqueletos vestidos de pele, dos quais pendiam alguns trapos.
Dali para frente, podíamos observar como o corpo passava a devorar-se a si mesmo. O organismo consumia sua própria proteína, musculatura e ia definhando. Agora, o corpo também não apresentava mais resistência. Morria um atrás do outro na comunidade formada por nosso barracão. Cada qual podia calcular com bastante precisão quem seria o próximo e quando seria sua própria vez. Afinal, o grande número de casos observados já permitia conhecer bem os sintomas, baseados nos quais se podia prever com boa margem de segurança o tempo de vida que ainda restava para nós. Esse não vai muito longe, ou então esse será o próximo. Era o que segredávamos uns aos outros. À noite, quando matávamos os piolhos antes de nos deitar, víamos nosso corpo nu e cada qual ficava pensando consigo mesmo. Na realidade, este corpo aí, o meu corpo, já não passa de um cadáver. O que éramos ainda? Uma partícula de uma grande massa de carne humana. Uma massa cercada de arame farpado, comprimida em algumas cabanas de chão batido. Uma massa da qual diariamente apodrecia um certo percentual por ter ficado sem vida. Falamos antes da natureza obsessiva do pensamento sobre comida ou sobre certos pratos favoritos. Pensamentos que se impõem ao prisioneiro assim que ele dispõe de um pouco de tempo ou espaço em seu consciente. Por isso é de entender que justamente os melhores entre nós esperassem ansiosamente pelo tempo em que pudessem alimentar-se de modo mais ou menos normal novamente. Não por amor aos pratos saborosos, mas para que finalmente acabasse aquela situação indigna para um ser humano de não se conseguir mais pensar em outra coisa senão apenas comer. Quem não passou por isso dificilmente poderá imaginar o desgaste interior causado pelos conflitos da força de vontade que se desenrolam na pessoa do faminto. Não é fácil imaginar o que significa estar numa vala, empunhando a picareta e ficar sempre atento, à espera da sirene indicar 9h30 ou 10 horas, ou da pausa de meia hora ao meio-dia com a distribuição da merenda, na época em que ainda havia merenda. Ficávamos perguntando repetidamente as horas ao capataz, caso não fosse pessoa intratável ou mesmo a passantes civis. Apalpávamos carinhosamente um pequeno pedaço de pão no bolso da capa, com os dedos desprovidos de luvas e entorpecidos do frio, quebrávamos um pedacinho que levávamos à boca para então, num último esforço da vontade, fazê-lo voltar ao bolso. É que nesta manhã havíamos jurado aguentar até o meio-dia. Nosso tempo era tomado por intermináveis discussões sobre a convivência ou de não se comer aos poucos, ao longo do dia, a minguada ração de pão que nos últimos tempos era distribuída apenas uma vez. Havia dois grandes partidos. Uns eram a favor de se comer tudo de uma vez assim que recebido. Isso teria duas vantagens. Deste modo, matava-se o pior da fome ao menos uma vez por dia, se bem que por pouco tempo, e em segundo lugar, eliminava-se a possibilidade de roubo ou perda da ração. O partido contrário, por sua vez, dispunha de outros argumentos. No que tange a mim, acabei me convertendo a esse segundo grupo. Tinha para isso minhas razões pessoais. Durante as 24 horas diárias no campo de concentração, o momento mais terrível era o despertar. Os 3 apitos estridentes que davam a ordem de levantar nos arrancavam sem dó nem piedade do sono da exaustão e de ansiosos sonhos, ainda em plena madrugada. Chegava o momento de enfrentar a luta contra os sapatos molhados, nos quais mal e mal se conseguia enfiar os pés feridos e inchados por edemas de fome. Nos primeiros minutos de vida acordada, começavam as lamúrias, as imprecações contra objetos como, por exemplo, os arames usados para substituir os cadarços, mas que de vez em quando acabavam quebrando. Até se ouviam companheiros de muita fibra chorarem como crianças, porque doravante tinham que sair descalços rumo ao local de formatura, carregando nas mãos os sapatos demasiadamente apertados por causa da umidade. Nesses minutos terríveis eu tinha um mísero consolo: tirar do meu bolso um pedacinho de pão guardado da noite anterior e mastigá-lo, entregue a esse prazer. Sexualidade. A subnutrição faz com que os instintos que tomam conta do recluso, nessa segunda fase de sua adaptação interior
a vida no campo de concentração, elevem para o primeiro plano de consciência o impulso da alimentação. Provavelmente é também o estado de subnutrição que explica o fato de o instinto sexual, de modo geral, não se manifestar. Exceto o efeito de choque inicial, somente assim é possível compreender aquilo que surpreende o psicólogo nesse aquartelamento maciço de homens, em contraste com a vida em outros alojamentos em massa, como quartéis. Não ocorre aqui qualquer depravação sexual. E mesmo os sonhos dos prisioneiros quase nunca apresentam conteúdo sexual, ao passo que as tendências inibidas quanto ao objeto em sentido psicanalítico, ou seja, toda a ânsia de amor do prisioneiro, bem como outros sentimentos, de forma alguma deixam de aparecer em seus sonhos. A ausência de sentimentos. Na maioria dos prisioneiros, a preponderância dos instintos primitivos e a peremptória necessidade de se concentrar sobre a pura e simples preservação da vida, constantemente ameaçada, suscitam uma depreciação radical de tudo aquilo que não serve a esse interesse exclusivo. Assim se explica a ausência absoluta de sentimentos por parte do prisioneiro quando avalia os acontecimentos. Quando ainda era inexperiente, tomei consciência dessa frieza de forma drástica, ao ser transferido de Auschwitz para um campo filial em Dachau, na Baviera. O trem, que transportava cerca de 2.000 prisioneiros, passava por Viena. Cruzamos por uma estação vienense depois da meia-noite. O percurso seguinte passava de fronte ao beco em que está a casa onde nasci e na qual vivi décadas inteiras da minha vida, até o momento em que fui deportado. Éramos cerca de 50 homens num pequeno vagão de prisioneiros que tinha 2 pequenas aberturas com grades. Apenas alguns de nós podiam sentar-se no chão, enquanto os demais eram forçados a ficar de pé horas a fio. Esses geralmente se apinhavam junto às aberturas. Eu também era um destes. Aquilo que pude entrever da minha cidade natal por entre as cabeças à minha frente e através das grades, pondo-me nas pontas dos pés, tinha para mim um aspecto fantasmagórico ao extremo. Todos nos sentíamos mais mortos que vivos. Supunhamos que o transporte se dirigisse para Mauthausen. Por isso, achávamos que não viveríamos mais que 1 ou 2 semanas em média. Enxergava as ruas, praças e casas da minha infância, da minha terra natal. Era um sentimento bem nítido, como se eu já tivesse morrido, como um morto olhando o além, um fantasma a contemplar essa cidade de aspecto fantasmagórico. O trem parte da estação, depois de longas horas de espera. Agora vem o beco, meu beco. Começo a implorar como um mendigo. Os que estão à minha frente são jovens, embora já tenham atrás de si muitos anos de campo de concentração, razão porque uma viagem como aquela representa para eles uma rica safra de novas impressões e experiências, de modo que ficam espiando com muita curiosidade pela abertura. Peço-lhes que me deixem passar à frente por um momento. Procuro mostrar o que representa para mim olhar para fora naquele instante. Meio brucos, meio indignados, com deboche e desprezo na voz, eles rejeitam meu pedido, que é quitado com a seguinte observação: tantos anos você viveu ali? Bom, então você já viu o suficiente.